Como foi a minha infância, a minha adolescência, período ali da escola, de faculdade, com transtorno de ansiedade generalizada? Olá, meu nome é Jéssica Oliveira, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar mais uma vez sobre transtorno de ansiedade generalizada. Se você dá uma breve pesquisa na internet, você vai entender um pouquinho mais sobre o transtorno de ansiedade generalizada e provavelmente se você está se queixando de ansiedade na vida adulta, provavelmente você passou a sua infância, a sua adolescência com transtorno de ansiedade sem saber o que era. E hoje eu vim contar um pouquinho sobre como que foi esse período da minha vida. Então, gente, como eu já comentei em outros vídeos, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Eu sempre fui aquela pessoa que não quer deixar nada para depois. Se eu te peço para pegar uma coisa ali, você demora 2 minutos, eu já fico irritada, eu levanto e vou lá e pego. Eu sempre fui uma criança, como eu posso dizer, ansiosa. Eu ficava nervosa com certas coisas, que não nervosa no sentido de irritada, de brava com as pessoas, mas nervosa com algo que tá acontecendo, sabe? Apreensiva com pequenas coisas, tipo ir ao dentista. Não, ir ao dentista, muitas pessoas têm medo de ir ao dentista, né? Mas, sei lá, qualquer pequena coisa, acontecimento que ia acontecer na minha vida e eu ficava extremamente ansiosa. Eu lembro de uma vez, eu não lembro quantos anos eu tinha, mas na escola onde eu estudei a minha vida toda, tinha uma excursão para a fábrica da Coca-Cola. E aí, seus pais tinham que pagar um valor, eu lembro que era um valor bem pequeno, mas meus pais, eu fiquei insistindo com os meus pais que eu queria muito ir, todos os meus coleguinhas iam ir. Eu fiquei assim super animada que eu queria ir. Eu acordei cedo, troquei de roupa e fiquei esperando o horário de ir para a escola. Só que eu não dormi à noite direito com ansiedade, porque eu ia para essa excursão. A minha casa ficava dois quarteirões abaixo da escola, então a gente escutava da nossa casa o sinal da escola e aí a gente ia. E a professora já tinha falado mais ou menos o horário que o ônibus ia sair. E aí eu levantei, arrumei, tomei banho, arrumei o cabelo, vesti uma roupa mais bonita. Lembrando, gente, que a minha infância foi muito pobre, né? Então, assim, isso pra mim era uma coisa assim, meu Deus, eu acho que era a primeira excursão que eu ia fazer, se eu não me engano. E eu tava assim, extremamente ansiosa, mas como eu não tinha dormido e eu tinha acordado cedo pra poder tomar banho, me arrumar, eu acabei dormindo, gente. E eu não fui na excursão. Quando eu acordei, já eram 8 horas. E aí eu nem fui pra escola, porque o ônibus já tinha saído há muito tempo. Então, isso é uma característica muito, assim, de um ansioso, de uma pessoa que tem TAG. Eu não vou ficar falando toda hora transtorno de ansiedade. Vamos falar aqui TAG, tá? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Então, várias coisas do cotidiano de todas as crianças que eram normais para algumas crianças, para mim era extremamente difícil, porque eu pensava demais, eu pensava em todas as possibilidades. Por exemplo, se a professora pedisse para eu ler lá na frente, eu ia levantar da cadeira e eu ia cair, todo mundo ia rir de mim, porque os meninos, as pessoas eram maldosas. Uma vez na escola, a professora pediu para eu ler uma apresentação, né? Já estava nessa parte do ensino, que a professora de português ou literatura seleciona alguém ali para ir na frente ler, ou fazer aqueles trabalhos que você tem que ler para a turma. E eu passei mal, gente, eu passei mal de vomitar. Então, era nesse nível assim a minha ansiedade. Tem várias outras características que eu posso ir falando para vocês aqui, que eu tinha quando eu era pequena, mas eu vou resumir aqui nas coisas mais importantes, mais impactantes. E outra característica de um ansioso, por exemplo, eu tenho muitas falta de memória de quando eu era nova, sabe? Justamente porque a gente vive numa ansiedade assim muito grande, e você esquece coisas que você viveu, sabe? Então não é falta, você lembrava e com o tempo a gente tem lembranças que vai se perdendo, né? Então você vai ficando mais velho, se você não reviver fotos, se você não conversar com a sua família, você vai realmente, de fato, esquecer algumas lembranças. Porém, tem coisas
tem partes da minha infância que eu não lembro. Tem coisas muito picadas de quando... Tipo, tem pessoas que têm lembranças de quando elas eram bem novinhas, e eu não tenho tanta lembrança. Então, assim, tirando algumas pequenas coisas, eu tive uma infância normal, né? A minha família era uma família muito pobre, então, tirando essas coisas e a questão da ansiedade, eu tive uma vida muito boa, tá? Meus pais me deram muito carinho, amor. Eu e meus irmãos, éramos 6 irmãos, numa família, numa casa pequena, era um barraco, mas várias coisas também que me causaram ansiedade era esse fato de não ter um quarto, de não ter uma casa bonita, de não ter uma mesa em casa. Então, isso também me causava ansiedade em relação, por exemplo, com os amiguinhos, por exemplo, não ter uma mochila nova, não ter os cadernos novos, não ter os lápis de cor do ano, não ter, sabe, essas coisas? Então, assim, é uma mistura da questão do fato de eu não ter aquele acesso e esse sentimento me causava ansiedade também. Então, a ansiedade meio que agravava, sabe? E aí, beleza, me formei. No ensino médio foi um pouco melhor, porque eu estava mais consciente, né, da vida, das coisas, da situação, e as coisas vai melhorando um pouquinho de acordo com o que você vai vendo a vida. Ou não, né? Dependendo de cada vivência de cada pessoa. E aí também no ensino médio, essa questão da ansiedade melhorou um pouco. Eu tive que me forçar a socializar, que hoje eu sei que é uma coisa que eu forçava muito aquela questão de ser aceita. Então, a ansiedade me fez fazer coisas que eu não gostava de fato, né? De ser uma pessoa que eu não era, justamente para ser aceita, para entrar ali num grupinho, porque senão eu não ia ter grupinhos, né? Porque tudo que... Uma das coisas características de um ansioso, você vê demais as coisas, você observa demais, você pensa demais em certas situações. Então, eu via coisas que outras pessoas não via. E isso também pode ser característica de outras, como eu posso dizer, de outros transtornos que ainda eu não sei se eu tenho, e quando eu for para o Brasil, eu irei fazer aqueles testes com neuro, né? Que é aqueles testes quando você faz teste para ver se tem TDAH, para ver se tem autismo. E aí você vê você faz testes de tudo, né? Que são testes, são semanas de teste. Eu não sei se é uma característica específica de um ansioso, tá? Eu não sou especialista na área da saúde, eu não sou psicóloga, nem psiquiatra, nem médica. Isso eu estou falando de acordo com os meus conhecimentos de pesquisa e de conversas com a psicóloga. Então, eu observo muito, eu penso muito, mais do que uma pessoa que não tem transtorno de ansiedade faria. Então, eu me encaixei muito, né, eu fiz um esforço para me encaixar, né, na sociedade, digamos assim. Por exemplo, uma coisa que eu fiz para encaixar na sociedade foi alisar o meu cabelo quando eu tinha 14 anos de idade, fazer progressiva quando eu tinha 14 anos de idade, porque todo mundo alisava o cabelo, você só era bonita se você tinha um cabelo liso, e aí todo mundo ali, nessa época foi uma febre, né, nos salões e tudo mais, e aí eu também queria alisar o meu cabelo. Tanto que depois que eu percebi que eu não precisava de certas coisas para ser aceita, eu falei, eu não vou mais alisar o meu cabelo. Então hoje eu tenho meu cabelo natural. Porém, comportamentos e atitudes que eu tive na minha adolescência foram por causa de ser aceita, sabe? E isso gera muita ansiedade na gente. Isso faz com que a nossa tag aumenta, sabe? E foi também uma parte da minha vida que eu curti, eu aproveitei naquele momento que eu era uma adolescente. E aí depois disso, depois de me formar, eu comecei a fazer um curso de administração que eu não gostei, eu parei. Depois eu fiz um vestibular para fazer engenharia civil, porém eu não tinha dinheiro para pagar a parcela da engenharia civil, e eu comecei a fazer um curso de construções e edificações, que é como se fosse um curso profissionalizante, um curso técnico de engenharia civil. Então você cursa ele em 3 anos e você está apto para trabalhar na área de construção, mas você seria outras pessoas ali abaixo do engenheiro, né? E aí eu comecei a fazer esse curso, eu fiz
fiz 1 ano e meio desse curso, e aí eu pausei o curso porque eu me mudei para São Paulo, por conta do meu marido teve uma oportunidade de trabalho lá. E aí, quando chegou lá em São Paulo, eu voltei a estudar, só que dessa vez eu voltei a estudar engenharia civil. E aí, o meu período na faculdade, do início da faculdade, né, que eu fiz na UniBH, esse primeiro curso, foi ótimo. Eu teve pessoas da turma que estavam entrando ali também junto comigo nesse curso. Eu fiz várias amizades, foi muito legal, eu aprendi muito, a gente aprende muito, muito como ser humano quando a gente convive com esses grupos, assim, né, tipo, você passa da escola, do ensino fundamental para o ensino médio, depois você faz um curso, e isso vai moldando a gente, sabe? Só que, mais uma vez, eu também me forçava a fazer coisas que às vezes eu não queria tanto, e isso também gerava um pouco de ansiedade ali, um pouco a mais de ansiedade que eu já tinha. Só que assim, tanto no ensino médio quanto na faculdade, eu já sabia lidar um pouco melhor com as minhas emoções, com meus sentimentos. Então, ficava um pouco ali equilibrado, digamos assim. Eu não achei assim que nesse período eu estava com muita ansiedade. Teve uma época de provas que eu tive que tomar remédio porque eu não conseguia dormir de tanta ansiedade. Porém, foi um período assim, foi só no período de provas, e aí eu parei de tomar o remédio, que foi a recomendação do médico que eu fui, né, no médico, porque eu não estava dormindo. Então eu acordava cedo, 5 horas da manhã para ir trabalhar, depois ia para a faculdade, chegava da faculdade meia-noite e eu não conseguia dormir. E foi um período assim de muita ansiedade, então que eu me lembro assim, as recordações que eu tenho, né, com relação à ansiedade, foi um pouco mais assim na infância e também esse período de faculdade. Daí em São Paulo, eu também, que eu troquei o curso de edificações para engenharia civil, eu também tive uma turma bem legal, foi muito bom, conheci várias pessoas legais e foi bem gostoso, tipo, a gente ia pra faculdade pra estudar junto, então eu tinha essa convivência com pessoas que eu me sentia bem, que, enfim, né? Então eu não tive um período de tanta ansiedade, a não ser o período de provas. Só que aí nós voltamos pra minha cidade natal, em Betim, e eu voltei para essa mesma faculdade que eu iniciei edificações, e eu comecei a estudar no período da manhã. Anteriormente, eu tinha estudado no período da noite, em ambas faculdades, tanto em Belo Horizonte, na UniBH, quanto na Anhanguera, em São Paulo, eu também estudava à noite. E aí eu troquei para o curso da manhã, na parte da manhã, nessa mesma faculdade, no UniBH, e quando eu cheguei na turma, era uma turma gigantesca de 40 alunos, 40 e poucos alunos. Tinha alunos de várias áreas ali fazendo várias matérias juntos. E eu também eu tinha eliminado várias matérias, então eu lembro que era cálculo 2 ou cálculo 3, eu não me lembro, estatística também, física, química. Então, assim, tinha várias pessoas de vários cursos cursando a mesma matéria. E já tinha grupinhos formados ali. Então eu cheguei, eu não consegui muito me introduzir. Eles tinham um grupinho fechado e assim, quando era obrigada a fazer um trabalho em grupo, a gente fazia, mas eu meio que ficava afastada ali da sala, entendeu? Na hora do meu lanche eu ficava sozinha, na hora... Enfim, eram raros momentos que eu tinha uma parte social ali com as pessoas. E aí foi quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade, assim, fortíssima, que eu entrei na sala, eu não queria ir pra faculdade, eu acordava cedo, eu acordava 4h30, 5 horas da manhã. Da minha cidade até essa faculdade é longe, e eu ia de van, aquelas vans que você paga por mês. E aí eu tive a minha primeira crise de ansiedade, eu já não estava me sentindo bem no curso, pelo curso em si, que não era o que eu queria, e segundo, porque eu não estava, eu estava me sentindo excluída ali naquela sala, as pessoas me olhavam torto, enfim, gente, era um monte de filhinho de papai, com uma realidade toda diferente da minha, enfim, estava em outros períodos de curso, em outros cursos, eu tive a minha primeira crise, mas eu não sabia que era uma crise de ansiedade. Eu entrei na sala, e eu estava me sentindo muito mal, eu comecei a ter falta de ar, comecei a tremer, eu comecei a, sabe, a chorar, e eu comecei a sentir, eu comecei a ficar, enfim, gente, parecia que eu ia parar no hospital. Eu vou dar mais detalhe pra vocês no vídeo onde eu vou falar sobre os sintomas físicos
do transtorno de ansiedade, tá? E aí, gente, eu me senti muito mal. E aí eu liguei desesperada pro meu marido, mandei mensagem pra minha mãe, eu tava meio que vendo tudo preto, tudo embaçado, sabe? E eu não sabia nem descrever aquilo que eu estava sentindo. Parecia tudo coisa da minha cabeça, sabe? Só que eu tinha sintomas físicos ali, né? Falta de ar, uma tremedeira, eu me sentia meu corpo estranho, a vontade de chorar e eu não parava de chorar. Eu não parava de chorar. E 2 vezes aconteceu nessa faculdade. E aí, depois disso, desse período que eu estava indo, assim, bem pouco nas aulas, eu estava faltando muito às aulas, a minha irmã veio a falecer. Então, no final do ano, já quase fechando o semestre, a minha irmã veio falecer. E aí foi quando eu tranquei a faculdade. E aí, depois de um período depois, né, ali do início ali daquela loucura que é perder alguém. Eu nunca tinha perdido ninguém próximo a mim, sabe? E foi muito difícil. E a minha irmã, nós perdemos ela, né, minha família, num parto. Ou seja, a gente tinha a perda da minha irmã e uma criança para cuidar. Então foi um momento bem difícil, os primeiros meses foi uma loucura, virou a nossa vida de ponta cabeça. E depois de um tempo eu fui procurar terapia e depois de mais um tempo que eu fui descobrir o transtorno de ansiedade, que foi recentemente, com meus 30 anos de idade. Então assim, tem um vídeo aqui no canal onde eu conto para vocês como que eu fui diagnosticada, né? Também conto um pouquinho da minha experiência com a terapia. E foi assim, basicamente, né, como foi a minha infância, a minha adolescência e essa fase já mais adulta da vida com a ansiedade. Assim, gente, teve vários períodos da minha vida e várias situações que eu tive crises de ansiedade, porém eu não sabia que era uma crise de ansiedade. Cada pessoa pode sentir de uma forma diferente, mas esse sentimento que você vai ter um troço, é o que descreve assim, sabe? É o sentimento que você vai ter um troço. E aí você vai morrer, você vai estar com falta de ar. Eu tive recentemente uma crise em que eu perdi a força da minha perna. Eu estava tomando banho, eu comecei a ficar mole, eu comecei ter dificuldade de respirar e o meu marido tava comigo no banho. Eu falei, eu tô passando mal. E aí eu saí do boxe e aí eu peguei a toalha, eu comecei a ficar perder a força do braço e das pernas. E eu achei que eu ia desmaiar, eu ia morrer. Eu tive dificuldade de sair do banheiro e vir pra cama, que é uma distância curtíssima. E foi assim, foi terrível, tá? Mas eu tive várias crises de ansiedades e momentos muito ansiosos. E eu não sabia que isso era decorrente da TAG, né? Então, teve agora de cabeça assim, eu não vou lembrar, né? Eu tenho que pensar um pouco em situações que aconteceram, mas para mim, assim, teve períodos de socializar muito, por exemplo, e eu ter crises de ansiedade, eu ficar nervosa, eu querer passar mal, assim, querer passar mal é ótimo, né? Começar a passar mal, querer ir embora, e eu não sabia que isso era uma coisa que podia acontecer com quem tem transtorno de ansiedade. Então, assim, teve vários períodos na minha vida, várias situações na minha vida que era a ansiedade ali falando, gritando, e eu não sabia, entendeu? E eu nem sabia que o que era o transtorno de ansiedade generalizada, até a minha psicóloga comentar comigo que os sintomas que eu estava tendo poderia ser o transtorno de ansiedade. Eu sempre soube que existe essa tal ansiedade e que eu era uma pessoa ansiosa e que isso era um problema e eu tinha que conviver com esse problema. De fato, a TAG é um problema que pode afetar a sua vida muito negativamente, porém é uma coisa que você pode tratar e cuidar, assim como a depressão, assim como vários outros transtornos, né, mentais, que você pode cuidar. Alguns transtornos, há muitos transtornos hoje em dia tem tratamento com remédios, que é o que eu faço hoje ultimamente, mas eu não sabia, pra mim era só ansiedade, sabe? Tipo, a palavra ansiedade em si não era um transtorno de ansiedade generalizado que podia vir me causar tantos problemas até eu chegar a tomar remédio. Então, assim, cuide de vocês, tá? Procure um profissional da saúde. E eu queria trazer um pouquinho disso, né, da minha infância, com esse ponto de vista
da minha infância e adolescência até a vida adulta com relação à ansiedade. Então teve vários períodos, desde lá a minha infância até o momento de hoje, que se for parar para pensar e começar a pontuar coisas que eu fazia, que é uma característica de pessoa que tem o transtorno de ansiedade generalizado. Então, é importante que você observe comportamentos, reações, como que você lida com certas situações, se você fica nervoso ao extremo, se você fica muito ansioso. A ansiedade normal é uma ansiedade que você fica ansioso para viajar, ansioso para passar de um teste, ansioso para passar numa vaga de emprego. Certas coisas são normais você ter essa ansiedade elevada, porém quando a ansiedade ela é diária, muito recorrente, né, tipo por vários meses você tendo ali picos de ansiedade que te leva a um cansaço excessivo, a muito estresse, falta de sono e várias outras coisas que eu vou falar com vocês em outro vídeo, os sintomas físicos e mentais da TAG, é importante que você procure, né, um profissional, um psicólogo e um psiquiatra, ou você procure um psicólogo e o próprio psicólogo vai te encaminhar para o psiquiatra, porque o psicólogo ele não pode, né, prescrever medicações e tratamentos, né? Mas é isso. Foi um pouquinho assim da minha história. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até o próximo!